Hoje o Fluxo Talk vai lhe ensinar você a ficar um pouquinho mais rico. Se você está com a corda no pescoço, está cheio de dívida, não sabe o que fazer, está cheio de contas para pagar, fica até o final desse programa que você vai ter uma surpresa. Fala pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Dan Velarino e estamos começando mais um Fluxo Talk. Hoje com a presença da Grace. E aí, Grace, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Dan? Tudo certo? Tudo ótimo. Primeiramente, quero te agradecer por tu separar alguns minutinhos da tua agenda para vir falar hoje sobre um assunto muito importante e com certeza, ainda mais no momento que a gente está vivendo, todo mundo está interessado em melhorar suas finanças, né? É verdade, é verdade. Porque o que mais que a gente vê na conversa com todo mundo, o que a gente mais escuta das pessoas é a questão de que, poxa, as coisas estão caras, eu estou endividado, tive que fazer um empréstimo para pagar algumas coisas e a gente vai falar hoje sobre como as pessoas podem melhorar essa situação na vida delas, né? Ótimo, é verdade. Que bom, feliz também de estar aqui, né? Obrigada pelo convite. É um assunto que eu amo, né? Que eu digo que eu sou o exemplo vivo daquilo que eu falo, né? Então, além de falar, além de ser uma profissional do ramo, eu levei isso para minha vida pessoal, né? Antes de tudo, eu levei para minha vida pessoal. Então, acho que a gente vai poder trocar bastante ideias hoje, sim. Mais do que tudo é melhor a gente ter o exemplo vivo, né, para depois a gente falar, né? É verdade, com certeza. Mas antes de começar o nosso bate-papo, tirar as dúvidas que nós temos aqui, com certeza deve ser muitas dúvidas do pessoal que está aí de casa. Se apresente, Grace, fala um pouco mais de você, o que te levou a escolher essa área, principalmente das finanças, que eu escuto muito, eu particularmente sou das humanas, né? E quando eu escuto números, eu fico, ai, tem que trabalhar com números, não gosto muito, mas o que te levou a trabalhar nessa área? Sabe que finanças é humanas, tá? Por mais que a gente ache que é números, mas finanças é muito mais humanas do que números, né? A gente precisa, sim, entender de números, né? Mas finanças é humanas. Mas deixa eu te falar um pouquinho, assim, o que me fez e um pouquinho da minha trajetória também, né? Então, atualmente eu sou educadora financeira, né? Comecei a minha trajetória profissional muito jovem, lá com 14 anos, né? Minha família é uma família humilde, né? Que não tinha grandes condições, assim, além do básico, e eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? Então eu queria realizar, eu queria ter as minhas coisas, eu queria viajar, eu sempre realmente fui sonhadora. E eu pensei, bom, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que trabalhar. Porque sonho, né? é caro. Sonho custa dinheiro, a gente tem que ser realista, né? Como é que eu vou realizar isso? Vou trabalhar e vou em busca, né, de atingir os meus objetivos. Então, essa clareza de saber para onde mais ou menos eu queria ir, né? Obviamente que com 14 anos a gente não sabe exatamente qual o rumo, né? Mas mais ou menos me fazia sempre assim, eu trabalhava e eu tinha consciência que eu tinha que poupar, né? E perfeito, ok. E aí trabalhei na área de RH por 10 anos, mais ou menos, uma área que eu me apaixonei, que é a minha formação, gestão de pessoas, né? E depois disso, então, fui para o mercado bancário, né? Trabalhei por 15 anos no mercado financeiro, em duas instituições bem importantes aqui do nosso Brasil, né? E me fez conhecer mais profundamente esse mundo e me fez conhecer o quanto as pessoas são carentes, né? Dessa organização, desse entendimento das finanças, né? A gente chama de educação financeira. Mas é o entendimento de como funciona, é o entendimento do que eu tenho que fazer no meu dia a dia com o meu dinheiro. E a gente não tem isso, né? A gente não aprende na escola, infelizmente, né? A gente está caminhando para isso, mas ainda não somos a geração que aprendeu na escola. Então, de forma muito intuitiva, eu acabei colocando isso no meu dia a dia. Há aproximadamente um ano eu me desvinculei, então, das empresas que eu atuava, né, como funcionária, e resolvi, então, atuar como educadora financeira. Então, eu atuo com mentorias, né, bem focada na pessoa física. Então, atuo com mentorias para a pessoa física, eu atuo dentro das empresas com treinamentos, palestras, voltados para os funcionários dessas empresas também, né? Então, o meu métier agora é trabalhar na educação financeira das pessoas. Gosto muito dos jovens também, então estou desenvolvendo um projeto para os jovens também. Aí começou a minha paixão, né? E uma coisa que tu falou muito interessante é que a gente realmente não tem essa educação financeira. A gente não escuta nas escolas o quão é importante a gente economizar,
o como a vida pode trazer situações que instáveis, então pode trazer surpresas. Então, por exemplo, dando um exemplo, no início do ano eu tinha um dinheiro guardado, de repente eu adoeci, eu não tenho plano de saúde, tive que pagar. Então aquele dinheiro foi o que me assegurou eu conseguir pagar na questão da minha saúde. Mas quem não tem? Quem não tem essa visão, entendeu? Exato. Então, como tu falou, a gente falou sobre sonho. Sonho custa caro, né? Hoje qualquer coisa custa caro. Então, ter essa segurança é essencial a gente ter, né? E entrando nesse gancho assim, o que seria ter segurança financeira? É uma boa reflexão. O que seria ter segurança financeira? Eu te diria assim, 100% de segurança financeira a gente não tem como ter, mas a gente consegue sim se precaver de várias formas, né? Eu gosto de imaginar o seguinte: imagina você, né, no centro de um círculo, né? Então, o círculo que está ao redor de você é a tua vida financeira, é a tua segurança financeira. Então, tu vai ter que pensar em alguns pilares e tu vai ter que ter alguns pilares, né? Que não são somente a tua reserva financeira. Então, o que tu vai ter que olhar? Nós aqui no Brasil, a nossa realidade é, bom, nós precisamos nos preocupar com o privado, né? Então, a gente vai ter que se preocupar com um plano de saúde. Então, é algo que te dá uma segurança financeira também. A gente vai ter que se preocupar com um seguro de vida também, que dentro do seguro de vida tu também vai se respaldar e se resguardar de algumas situações, né? Tu vai ter que ter lá o seguro do teu carro, né? Também para te respaldar de algumas situações e, obviamente, que extremamente importante é a tua formação de reservas, aonde tu vai ter lá a tua reserva para as emergências, né? Aonde tu vai ter as tuas reservas para a realização dos teus sonhos, né? Então, tu vai montar um cenário ao teu redor que vai te precaver, que vai te prevenir e tu vai, de uma certa forma, te blindar se algo acontecer. Claro, 100% a gente não consegue prever tudo, mas a gente pode nos precaver, né? Sim. E já entrando nessa situação, porque com certeza você escuta muitas pessoas falarem assim: ah, tudo bem, é fácil falar, mas é difícil colocar em prática, né? Existe algum. Porque acho que depende de várias situações. Depende também do querer da pessoa. Analisar o que Claro. talvez ela está fazendo com o próprio dinheiro também, né? Exato, exato. Existe algum truque para guardar dinheiro? Olha, um truque que não é um truque, né? Mas claro, eu concordo contigo, não é fácil, né? Realmente assim, falar é bonito, é como uma conta matemática, 1 mais 1 dá 2 e tá lindo, né? E na prática nem sempre é assim, né? Um dos truques que eu gosto de trabalhar muito, principalmente assim com a pessoa que recebe um salário, por exemplo, tem vínculo a uma empresa e recebe um salário, é você poupar primeiro. Então, entrou o teu salário, tu já ter a consciência de quanto vai ser, de quanto tu tem de gasto naquele mês e o quanto tu vai guardar. E naquele momento, entrou o teu salário na conta, tu vai guardar. Essa era uma estratégia que eu tinha desde muito jovem, né? Sempre que eu recebia o meu salário, eu já dizia, eu vou guardar. Que seja R$ 100, porque a gente não está falando de valor, de volume financeiro. A gente está falando, sim, de tu ter uma constância e de tu priorizar aquilo que tu quer. Porque a partir do momento que a tua primeira decisão é quando tu recebe o teu salário de poupar, de guardar, tu também já tá dando um comando pro teu cérebro dizendo: eu que mando no meu dinheiro e não o meu cérebro, porque o nosso dinheiro ele tá muito vinculado ao nosso emocional. Então a gente às vezes gasta ele com um prazer de curto prazo, mas que no longo prazo vai te proporcionar dores, vai te proporcionar desprazeres, porque naquele momento tu não teve um controle emocional de dizer, não, eu que mando no meu dinheiro. Então, uma forma é essa, né? E um outro segredo também da questão de guardar, de poupar, que eu gosto de falar, é a constância. Eu já fiz cálculos, já postei até nas minhas redes sociais, aonde tu, com o exemplo mesmo dos R$ 100, né? De tu guardar esses R$ 100 por 10 anos, por 20 anos. Eu não tô falando de 6 meses, né? Porque eu já vi muita gente, mas eu comecei a guardar, só que em 6 meses eu não vi resultado nenhum e aí me desanimei. Com certeza, em 6 meses tu não vai ver um resultado, mas com os mesmos R$ 100 por 10 anos,
por 15 anos, tu vai ver um grande resultado. Porque o que vai acontecer? Em 6 meses, tu guardou R$ 600 e tu teve uma rentabilidade de juros, sei lá, de 20, R$ 30, pensando numa realidade de hoje, né? Porém, em 10 anos ou 15 anos, tu já vai ter um esforço que é mais ou menos 50%. Em 10 anos tu vai ter guardado R$ 12.000, né? Porém, em rentabilidade, tu já vai ter tido praticamente a mesma coisa. Então, é ali no longo prazo e na constância que tu vai encontrar realmente que vai fazer a diferença, que tu vai começar a ter gosto. Mas aí a gente tem que ser forte, né? Investir não é, eu acho que para quem é ansioso, investir deve ser um sofrimento enorme, né? Eu acho que a pessoa tem que botar também isso na cabeça. Não é a questão imediata. A gente sempre tem que pensar na questão do futuro, né? Exato. Eu sempre falo que quem vive o momento não tem futuro. Porque tu vive o momento, tu nunca vai construir nada. Nada é sólido, né? E existe... e como é investir com pouco dinheiro? Tu falou em R$ 100. Existe alguma método, algo específico que tu pode investir? Com certeza. Hoje em dia, né, qualquer tipo de investimento, tu pode entrar com R$ 30, com R$ 50, com R$ 100, né? E não precisa ser necessário. Então eu só vou poder colocar na poupança. Não, tem inclusive títulos do Tesouro que tu consegue começar a investir com 50, R$ 100, previdência com valores de R$ 30, R$ 50 iniciais. Então, eu te diria que a grande maioria dos produtos, para quem está iniciando os investimentos, permite que tu inicie com qualquer valor, né? Então, eu sempre, assim, quando eu oriento e quando eu tenho clientes que estão bem no início mesmo, bem no começo, eu oriento assim, olha, pega um investimento conservador, que seja prático para te movimentar, então fazer esse investimento e deixa acumular, criar um volume, né? Esquece que ele existe. Depois disso, é legal, então, tu pensar na diversificação, tu pensar em aonde tu vai colocar. Mas no primeiro momento, não te preocupa tanto com o investimento em si, né? Claro, tem inúmeros investimentos no mercado, a gente consegue direcionar para alguns que sejam interessantes e válidos, mas tu não precisa te preocupar tanto com isso. O importante é tu te preocupar com a constância e com tu guardar, com tu fazer a tua parte. Depois que isso estiver acontecendo, show de bola. Aí tu vai se preocupando então com aonde colocar, como realocar. E hoje qual é o melhor investimento assim que tu vê para quem tem pouco dinheiro? Porque, por exemplo, eu tenho R$ 50, as pessoas acham que assim, eu vou botar 50 e vou ganhar 5.000. Isso! E não existe, Não né? existe. Também as pessoas têm que ser um pouco realista, né, gente? Acho que tem que ter essa ideia na cabeça. Mas, por exemplo, existe o Tesouro Direto, que muita gente fala. Existe a poupança, que muita gente não recomenda. Qual é o melhor, não diria ferramentas, enfim, programas, enfim, que seriam o melhor para render esse dinheiro hoje em dia? Tá. Perfeito. Bom, como é que funciona, né? Em geral, a gente não diz qual é o melhor investimento, porque eles são muito adequado assim ao perfil da pessoa e ao objetivo. E situação financeira também dela, né? Situação financeira. Então, são perguntas importantes para responder. Qual é o meu objetivo, né? Qual que é o meu perfil e qual é a minha situação financeira? Ok. Mas em geral, né? Em geral, assim, eu estou começando, eu vou colocar num investimento conservador. Tem o próprio Tesouro Direto, tem os próprios CDBs das instituições financeiras, né? Que hoje remuneram mais do que a poupança. Então, se a gente pegar a realidade de hoje, de uma Selic a quase 12%, tu investir numa poupança, né? E num CDB, se tu colocar na poupança, tu vai estar deixando de ganhar. E um CDB é tão seguro quanto, né? O próprio título do Tesouro é um investimento mais seguro. Porém, os títulos de Tesouro, em geral, eles têm prazo de validade, né? Então, tu tem que deixar o tempo lá necessário. Então, nem sempre é indicado. Então, as pessoas muitas vezes não começam com o título do Tesouro, porque a maioria deles tem um prazo determinado para te deixar o valor. Para poder render aquele dinheiro. Para poder rentabilizar o valor, exatamente. Mas os CDBs, os produtos de renda fixa, eu diria, né? Então, os CDBs, os títulos de tesouro, eu iria nessa linha para começar. A partir do momento que eu tenho um montante, que eu já atingi um objetivo, então por que não realocar isso, né? Em toda a tua fala, o que a gente mais observa a pessoa tem que ter uma visão do por que ela quer guardar esse dinheiro, eu acho, né? Isso. E botar isso na cabeça dela como meta, eu acho que é importante.
E também entender que as coisas não são feitas do dia para a noite, que ela vai precisar ter calma, precisar entender que o dinheiro vai ficar lá, né? E por isso que eu acabei comentando, as pessoas elas acham Isso. que elas vão botar o dinheiro ali, elas vão poder tirar a hora que elas querem, né? E não, Mas é como tu falou, tem que não, esquecer. tem que esquecer. E assim, é uma cultura do brasileiro, né? Então, se você, pessoa, tá pensando, ai, mas tá falando de mim, não, tá falando do Brasil como um todo, né? É uma realidade do brasileiro. A gente, como brasileiro, a gente não tem visão de longo prazo. A gente tem a visão do curto prazo. Somos nós brasileiros, então a gente tem que mudar a nossa cultura. E não é fácil mudar essa cultura. A gente sabe que tem a tentação, né? E que tu tá começando, e aí tu vê, faz um ano que eu tô guardando dinheiro e tenho conseguido guardar, sei lá, R$ 1.000. Ai, que desânimo, né? O que eu vou comprar com isso? Mas tu tem que, se tu conseguir persistir, é ali que tu vai enxergar um resultado do que tu tá fazendo. E o que vai acontecer? Voltando para a questão da tua mente, tu vai estar trabalhando a tua mente e ensinando a tua mente a poupar. E em geral, tu vai também atrair para que tu poupe mais. Então, de repente, hoje tu começou com 100, mas quem sabe o mês que vem tu consegue 150, no outro mês 200. Tu vai começar no momento de fazer compras, tu também vai fazer melhores escolhas. Poxa, eu vou gastar para isso. Tá, mas será que vale a pena? Tu vai começar a se questionar se vale a pena tu investir o teu dinheiro naquela compra que vai te gerar um prazer assim. Poxa, mas lá no final do ano eu quero fazer uma viagem e eu tô guardando um valor. Quem sabe eu deixo de gastar nesse jantar ou nessa roupa, né? Ou nesse telefone e poupo para atingir aquele objetivo. Então o teu cérebro também vai te ajudar. A partir do momento que tu começar a decidir, o teu cérebro também vai começar a te ajudar. Senão ele só tenta te atrapalhar, né? A gente falou muito em investimento, falou em muitas questões, só que hoje o que a gente mais observa, e eu já tive pessoas próximas a mim entrar em investimento furada. Porque voltamos a falar de novo, né? Tipo, parece que eu estou sendo redundante em falar, mas a ansiedade das pessoas em querer dinheiro fácil e rápido leva em situações que com certeza, tipo, depois elas vão se arrepender muito, né? É verdade, Dan. Tu sabe que eu acho que às vezes a gente entra naquela realidade da novela, né? Aonde as pessoas não trabalham, né? Tem muito dinheiro, é tudo muito lindo e parece tudo muito fácil, né? Na realidade do dia a dia não é fácil, não é fácil para ninguém, né? A gente tem instituições financeiras no Brasil muito renomadas, muito fortes, né? Tem vindo novidades para o Brasil também muito, muito fortes e muito consistentes, né? Mas claro, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Não existe milagre. Assim como uma TV que custa 10 mil, tu viu num site por 3, é estranho? É estranho. No mundo dos investimentos também é estranho. A gente também tem que desconfiar, né? Na minha época, então, quando eu atuava ali no segmento de bancos, a gente teve situações de clientes que entraram, né, nessa onda e acabaram perdendo um patrimônio muito grande, né? Acabaram tendo um prejuízo muito A grande, gente teve né? um boom de criptomoedas. Várias Certo. empresas de criptomoedas oferecem, tu investe 1.000 e daqui a 6 meses tem 6.000, né? Isso. E como eu falei, tive parentes meu que Aham. investiram na situação assim. No início foi bom, obviamente no início para todo mundo é favorável. É a estratégia do início. Exatamente. E é aquela questão assim, ó, tu botou, eu me lembro que teve uma pessoa assim que botou 2,5 e daqui a uns 6 meses tinha acho que uns 4 e pouco. Uhum. Daí tu não quer tirar, obviamente, aquele dinheiro, tu vai Uhum. querer 8, já que tu ganhou de Uhum. 2, tu ganhou Claro. 4, que é 8. E Aham. nesse meio tempo teve um rombo enorme. Situações Enorme. de gente que vendeu apartamento para entrar nessas instituições, assim, É. tipo, é absurdo. Esse tipo de empresas, né, eles utilizam exatamente como estratégia, né, os primeiros meses te oferecerem exatamente a rentabilidade que eles estão te prometendo. Por quê? Por inteligência, justamente porque qual que vai ser a nossa atitude? Nossa, se eu tenho 2 e já estou com 4, eu vou deixar porque eu vou chegar em 8. Só que aí, e nesse meio tempo eu vou falando para pessoas, né? E outras pessoas daqui a pouco vão comprando essa ideia. No momento que eles atingem um limite ou um tempo,
aí é que a empresa não paga, aí que a empresa não vai dar conta de fazer o pagamento desses investimentos. E são muitas pessoas. São muitas pessoas, exatamente. Tem mais né? pessoas, às vezes, que dinheiro. É muito, muito, exatamente. E aí o mercado das criptomoedas é um mercado que a gente, assim, é um mercado à parte, né? Hoje ele é um mercado que não é regulamentado, né? É um tipo de investimento que as pessoas gostam, que as pessoas olham, mas não é um mercado regulamentado. Então ele é um investimento de extremo risco. Então a pessoa tem que ter a consciência. Eu não vou te dizer se é bom, se é ruim, se é indicado ou não é indicado. Mas se você entrar, tu tem que ter a consciência de que tu está entrando num mercado não regulamentado. E Que tu risco, pode né? correr, que tu está correndo um risco além do normal. Então, assim, quer experimentar, né? Experimenta com um valor que de repente não vai te fazer uma diferença lá no final do mês, né? Então, experimenta. Não vou te dizer não experimenta, mas tenha consciência. É um mercado não regulamentado que a gente não tem como garantir nada, né? E as pessoas também têm que observar que na vida a gente espera 9 meses, gente, dentro da barriga. Boa. Entendeu? Não vai ser em poucos meses que tu vai ficar. Em qualquer situação na nossa vida. No crescimento da profissão, por exemplo, estudo. Há tempo, entendeu? O médico demora 10 anos. Como é que tu vai me dizer que daqui 6 meses tu pode, por exemplo, o médico poderia pegar um bisturi e cortar alguém? Exato. Não tem isso. Exatamente. Ontem até eu estava conversando com uma amiga, ela trabalha numa empresa aqui da região, e uma empresa que cresceu, que hoje está dominando, né, o estado e vai dominar o Brasil. Mas essa empresa ela tem 37 anos de existência. Ela não nasceu ontem, né? Ela foi se remodelando, ela foi se adaptando, ela foi se adequando. E assim funciona com a nossa vida Se a gente financeira também. pensar na questão, vamos colocar uma analogia com nós mesmos, né? Ela é uma empresa agora adulta, tem 30 anos. Isso, Entendeu? exatamente. Empresas, por exemplo, com 2 anos não vão querer ter o mesmo viés, o mesmo sucesso de 30, porque tu Exato. tá um bebê. Exato. E assim, acontece, né? A gente vê que Claro. assim, o mundo está mais rápido, né? A gente tem visto pessoas se destacando, né? A gente tem visto alguns Neymar, eu sempre brinco, né? A gente tem visto alguns Neymar com mais frequência. Não é o comum, então a gente precisa entender. Não é o comum, não, né? A gente vai ter um período de construção, a nossa vida financeira também é um período de construção. Se acontecer, é lucro, né? Se acontecer, ótimo. Acho que a gente não tem que desistir dos sonhos e nem nos desmotivar, E essas né? situações brincam muito com a sorte, né? Isso, Tem brincam muito. com a E como, sorte. fulano conseguiu isso, então eu vou conseguir. Vê o histórico, vê como é que foi a situação. Nem tudo que se encaixa ela vai se encaixar a você. Há situações de vida, os momentos de vida, oportunidades também, network também às vezes ajuda muito. Então tem que ver isso. Fulano conseguiu, hoje principalmente, né? Muita questão de influencer de internet. Fulano conseguiu ficar rico com a internet. Vamos analisar bem aquela situação, o porquê que ela Como ficou, foi? como é que foi, o que aconteceu, né? E tu sabe que por trás de histórias de sucesso, né, a gente vê muitas histórias de superação. Muitas histórias de empreendedores que chegaram lá no fundo, né, do poço, ou de milionários, né, que chegaram lá no fundo do poço e que começaram a construir a sua vida e viraram milionários. Então, as histórias de sucesso, elas não acontecem lindamente em geral. Elas acontecem através de grandes superações, né? E a vida, assim, a vida financeira não é diferente. As finanças funcionam exatamente assim. Muito mais choros do que sorrisos, né? Muito mais. E a gente está falando sobre a questão de gastos, economizar, enfim, mas existe gastos matadores, assim, que as pessoas, que tu vê, que é frequente que as pessoas têm na vida delas, que tu fala assim, olha, se tu parar com isso, talvez fique um pouco mais rico. Olha, sim e não, né? Porque cada realidade é diferente, né? Tem pessoas que priorizam mais o investimento na beleza. Tem pessoas que priorizam mais. Não vou nem falar do investimento, vou falar do gasto mesmo, né? Então, tem pessoas que priorizam mais o gasto com o carro, né? Tem pessoas que priorizam mais gastar com sapato, com bolsa. Então, não é um tipo de gasto específico. O que eu acredito? Eu acredito no equilíbrio. Então, os meus clientes, as pessoas que orientam, eu digo assim, ó, vamos pensar no equilíbrio, né? Tu gosta disso? Ok.
tu vai ter isso. Então, quem sabe a gente abre mão de alguma outra coisa. Isso te faz bem, isso te dá prazer, porque a gente tem que levar em consideração isso, né? Da mentoria financeira, os trabalhos que eu faço, não é uma matemática também. Eu entro muito assim naquilo que a pessoa que faz bem para a pessoa. O que te dá prazer? O que te dá alegria? Porque sim, a gente tem que viver hoje, né? A pandemia nos ensinou muito isso, que nós precisamos aprender a viver o hoje. Veio forte isso. Mas a gente tem que viver hoje sem deixar de viver o amanhã. Então, a melhor forma que eu digo para te identificar o teu perfil é tu fazer o teu mapeamento, né? É como se fosse tirar uma foto da tua vida financeira, né? E aí sim, identificar onde tu tá gastando além, né? Que percentuais, fazer cálculo, Eu fazer botar uma conta. lupa em teus números que tu tem ali, né? Exatamente. Tu falou muito na questão de que cada pessoa investe naquilo que ela gosta, né? Daí isso mexe um pouco com o ego também da gente. Eu, particularmente, se tu falar assim, entre comida e um livro, eu não vou querer comer. Eu vou querer comprar um livro. Perfeito. E é meu vício. É comprar livro. E, tipo, às vezes eu tô com 10 livros lá em casa, assim do lado da cama, praticamente, que semana passada eu comprei, chegou mais, e eu falei, gente, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Porque senão eu... Pra alguém, se eu disser pra pessoa, não, tu tem que parar de comprar livros, vão ter pessoas que vão me dizer, tu é maluca? Como é que tu tá dizendo pra uma pessoa parar de comprar livros? Mas é diferente, a tua situação daqui a pouco, bom, por que eu compro 10? Será que se eu comprar 3 e ler esses 3, no mês que vem eu não posso comprar mais 3 e pronto? Será que eu leio os 10? Então é esse tipo de reflexão que a gente faz quando faz um trabalho de uma mentoria, por exemplo, né? Pra entender, e aí tu vai começando a enxergar a diferença. Eu tive que desinstalar um aplicativo onde eu comprava os livros, porque a todo momento vinha notificação de promoção. Então eu tive que parar com isso para poder me policiar. E daí nesse momento, quando eu não vejo a promoção, porque assim, tu vê uma promoção, o livro que tava, por exemplo, 50 virou 20, depois tu vê outro que tá 20, tu fala, mas dá 40, né? E tem mais outro, mas aqui lá vai dar 100 pila. O que é 100 pila? Depois dá, mais 100. Teve um mês que eu comprei, sem mentira mesmo, 6 livros de uma vez só. Comprei e falei, depois a gente resolve. Só que depois vem a fatura, a gente chora. Sim, a gente chora. E a minha pergunta, tu leu os 6 livros? Não, tá ainda lá. Se não teria valido até o investimento, né? Eu nem ia brigar contigo. Até porque meu tempo também, sabe? Claro. Então, eu, na minha cabeça, eu tô tentando me regrar e brigar comigo mesmo, né? Falando assim, termina esse livro, daí tu já tem outro. E quando terminar esse aqui, depois te compra. Os livros não vão fugir, né? Editoras não vão acabar, ninguém vai, sabe? Vai estar lá. Então, vamos começar a pensar nessa questão. Então, é uma questão também de mudança também de mente, é uma questão também... tem coisas que te levam a pecar financeiramente. Por exemplo, o meu pecado que me levava a pecar era o aplicativo. As pessoas também têm que cuidar disso para não ter gastos. Com certeza. Essa tua estratégia é sensacional. É uma dica também que eu dou. Não só o aplicativo de compras, por exemplo, aplicativo de comida, né? Eu, assim, falando, né, brigava com meu marido, porque eu dizia pra ele, não, antes de abrir o aplicativo de comida, tu vai abrir a geladeira. Porque a gente tem coisas, né, a gente faz compra quase todo final de semana, então assim, vamos ser criativo, né? Tem comida, a gente pode fazer. Claro, dedica um tempo, a gente às vezes está cansado, né? Faz parte. Mas te gera uma economia. Então, assim, aquela facilidade que te faz gastar, tira ela da tua frente. Os aplicativos é uma super alternativa, desinstala, né? Outra alternativa e outra questão, redes sociais, né? Pô, eu sou uma pessoa que adoro comprar bolsa, eu sigo um monte de perfis de bolsas. Então, quem sabe eu paro de seguir esses perfis? Deixa de seguir. Quem sabe eu, ao invés de ir pro shopping todo final de semana, eu vou uma vez por mês. Porque tu está indo para um ambiente que te atrai. Então, evita, né? Vai para um parque, vai dar uma caminhada. Se tu conseguir ser mais forte que isso, né? Tu vai realmente ter um resultado. E daí, com certeza, as pessoas ouvindo a gente falar, nossa, mas que radical, gente, eu parar de seguir as pessoas que mostram bolsa, por exemplo. Mas, às vezes, situações precisam de fórmulas radicais para ter uma mudança. Exato. Porque se a gente é induzido e é muito fácil... Eu sou muito fácil para ver uma promoção de livro. Adoro livro. Ainda mais livro com capa dura, sabe? Eu gosto de ter aquilo, sabe?
Como eu falei, é uma questão de ego. Sim. Então eu preferi não quero mais ver. Isso aí. E o tu não ver realmente te ajuda. E assim, né, não precisa ser algo definitivo para o resto da tua vida. Eu sempre digo, a finança não é definitiva para o resto da tua vida. Por um período, quem sabe um período. Bom, eu vou agora, até o final desse ano, eu vou fazer essa revisão na minha vida, né? Nós mulheres, uma dica que eu usei para mim, né, é a questão de cosméticos, produtos de beleza, né? A gente ama. É cabelo, é maquiagem, é rímel, enfim. E aí a gente vai usando e vai deixando, né? Tu usa metade, ai, vi o outro, comprei. O ano passado, eu disse, eu vou fazer uma experiência comigo. Como eu estava fazendo a minha transição de carreira, eu saí da empresa que eu estava e comecei a empreender, eu digo, não, quero me reorganizar também, né? E aí eu digo, eu vou usar tudo que eu tenho antes de comprar novos. Então eu vou terminar todos os produtos que eu tinha. Comecei a desengavetar produtos, né? Eu fiquei quase um ano sem precisar comprar produto de beleza. Eu tinha um monte de shampoo, eu tinha creme de corpo, eu tinha rímel usados, experimentados. Eu disse, eu vou usar tudo até o final. Um ano. E aí eu até postei, né, nas minhas redes sociais e uma amiga, uma seguidora, enfim, nem é tão amiga, comentou que ela fez essa experiência com roupa. E ela ficou um ano sem comprar roupa. Um ano. Eu ia comentar isso porque não sei eu também vi uma influencer falar a mesma situação, em que ela viu que agora tem aquele sistema minimalista, né? Tu viver com o mínimo. E ela fez a experiência de um ano passado, e principalmente a questão da pandemia. Legal. Ela falou que toda vez que ela tinha que sair um evento, era um vestido, era uma blusa, era uma calça. E daí, no final do ano, ela falou que sempre tinha que dar essas roupas. Ou porque ela engordava, ou porque ela também, comprei de emoção. E ela também fez essa experiência de um ano. Ela falou, gente, eu economizei absurdamente É muita absurdo. grana. É absurdo a quanto de economia financeira a gente tem. E sabe o que é o mais incrível? Tu é feliz igual. Exato. Não, tu não é mais ou menos feliz por causa disso. Não muda o teu grau de felicidade, pelo contrário, eu até me senti mais orgulhosa de mim, assim, né? Porque a gente começa a ver, pô, além de tudo, eu tô ajudando a natureza, porque eu não tô consumindo um monte de produtos, né? Tô sendo consciente, eu tô valorizando o meu dinheiro, né? O que eu ganho, eu trabalho para isso, né? E eu conheço influencers, inclusive, do mundo financeiro, que fazem conta pela quantidade de horas trabalhadas. Então, por exemplo, pô, eu vou comprar um celular novo. Esse celular vai me custar X reais. Quanto tempo de trabalho eu vou ter que dedicar para pagar esse celular? Ah, eu vou ter que dedicar 30 dias ou 60 dias do meu tempo, né? Ou seja, 60 dias a menos que eu poderia descansar lá na frente, no futuro, para pagar isso. Vale a pena ou não vale a pena? E aí tu vai botar na tua balança. Então tem pessoas calculando por hora trabalhada aonde vai investir, aonde vai gastar. Eu acredito que até acaba tendo uma percepção de valor sobre a vida, eu acho. Sobre as coisas. E daí tu começa a pensar, será que eu como tu falou, não me diminuo porque eu tenho uma roupa melhor ou não. Entendeu? Eu vou continuar, vamos assim, o casco do produto, entendeu? Não é a mesma coisa que a pessoa que é o conteúdo, Isso, né? isso. Então tu começa a mudar, tem uma percepção diferente também das coisas, e da vida, eu acredito, É né? verdade, é verdade. Para mim, a pandemia trouxe muito essa reflexão, né? A minha transição de carreira trouxe muito essa reflexão e conhecer ainda mais profundamente esse mundo, né? De educação financeira propriamente dita. Porque no banco a gente é um mundo diferente, não é um mundo tanto da educação financeira, né? É o mundo das ofertas, do crédito, né? É um mundo diferente. E tu vê pessoas passando por dificuldades e aquilo ali sempre me deixava muito incomodada. Cara, essa pessoa não precisaria passar por essa dificuldade. Poxa, essa pessoa tem uma renda boa, porque dificuldade financeira, né? E muitas pessoas pensam, é só quem ganha pouco. Não! Quem ganha muito tem dificuldades financeiras. Eu já vi pessoas que ganham muito pouco, muito organizadas, muito nota 11, e pessoas com rendas altas com muita desorganização, sofrendo, não conseguindo dormir de noite por causa de contas para pagar, né? Então não tem a ver com o quanto tu ganha, né? Claro, não falando em extremos, obviamente, né? Mas sempre existem formas de tu poder ter mais uma renda maior, né?
Então, educação financeira é isso que começou a me movimentar mesmo, porque não está tão relacionado ao que tu ganha, assim, mas sim como tu gasta, onde tu coloca o teu dinheiro, onde é que tu está colocando a tua energia, né? E tem um exemplo, falando um pouco das finanças e da mentalidade, né, de uma menina, né, ela começou a fazer uma mentoria e a gente começou a perceber que ela tinha um gasto muito grande, assim, mentira, na verdade todo dia ela saía do trabalho e ela tinha que comprar alguma coisa. Saía do trabalho, ela precisava comprar uma coisa. E assim, é uma coisa de 30, de 20, de 15, não era valores expressivos, eram valores pequenos. Que aí a Mas gente em também, 30 dias, também a gente não olha para os pequenos gastos, né? sim. No final, quando a gente calculou, isso representava quase 30% da renda dela, esses gastos, tá? E aí a gente começou a entender um pouco mais isso, o que acontecia com ela. Na verdade, ela não gostava de onde ela trabalhava, né? Ela não era feliz naquele ambiente, e aí ela saía daquele ambiente e ela precisava sentir algum tipo de prazer. E qual que era o prazer dela? Comprar. Então ela comprava uma coisinha para ficar feliz. Só que aquilo estava deixando ela pior ainda, porque além de ela não estar feliz no trabalho, as finanças dela estavam uma bagunça. E daí tu imagina a cabeça dela que ela pensava assim, bah, eu gostaria de ser esse trabalho, mas eu tô endividada aqui, então eu sou obrigada a ficar aqui, ao mesmo tempo tenho as minhas dívidas, e essas dívidas sendo causadas por ela Por mesma, ela mesma. Ela entendeu? se tornando refém dela mesma, né? E são insights que eu vou te dizer, às vezes as pessoas não se dão conta, muitas vezes a gente não se dá conta, a gente entra num piloto automático, né? Quem que faz, de repente, no final do mês o levantamento dos seus gastos, uma planilha, ou no início do mês, eu tenho isso, eu posso poupar isso, né? É minoria, é a minoria, e é essa consciência que eu quero trazer, né? Que é o meu papel trazer para as pessoas, trazer para esse mundo, porque eu acredito que o equilíbrio financeiro te traz melhores resultados. Então, se tu tem a tua vida financeira organizada, tu vai poder te dedicar melhor para o teu trabalho, consequentemente, tu vai entregar resultados melhores, consequentemente, tu vai ser promovido, consequentemente, tu vai ganhar mais, né? Então, olha o círculo que é ali, né? Para as empresas, o impacto é altíssimo, porque o colaborador que tem a sua vida financeira organizada é aquele colaborador que não vai estar toda hora lá pedindo um aumento também, que não vai estar toda hora desmotivado, achando que ganha pouco. Então, é uma cultura que influencia muito a base até da sociedade e que eleva o nível social. Eu diria que a educação financeira vai elevar o nível social. A gente falou muito sobre as pessoas olharem as suas finanças, né? Isso é muito consequência de ter um planejamento financeiro. Então, qual é o teu conselho depois da pessoa ter gastado muito dinheiro, botado muito dinheiro fora? Como iniciar um planejamento financeiro? Tá ótimo. É possível, né? Primeira coisa, gente, é possível, Reverter a tá? situação é possível. É possível, reverter a situação é possível, tá? Já vi situações absurdas e foram revertidas e deu tudo certo. Então, a primeira coisa é realmente a pessoa acreditar que pode, tá? A segunda coisa é arregaçar as mangas, né? E começar a trabalhar. Então, bom, eu consigo fazer sozinho legal, preciso do auxílio de um profissional legal também. Tem muito conteúdo na internet também, gratuito. Mas tem pessoas que às vezes precisam de alguém que pegue pela mão, pelo menos para começar a encontrar o fio da meada, vamos dizer assim, E né? até enxergar, né? Porque tem gente que tem um problema ali, ela sabe no fundo, mas a pessoa tem Não que pegar, ó, tá consegue, aqui. alguém precisa te É. mostrar. Mas aí vai de ti entender como é que é a tua realidade. Mas enfim, vou arregaçar as mangas e vou dizer, eu vou mudar isso, né? Primeiro ponto, começa a anotar as tuas despesas todos os dias. É assim, ó, é o ponto chave e chato, inclusive, tá? Mas ele é fundamental. Anota as tuas despesas todos os dias. Qual forma que tu pode fazer? A que tu gostar mais. Tu quer ter um caderninho para anotar, beleza? Tem gente, e eu indico, o que eu indico? Cria um grupo no WhatsApp contigo mesma e na hora que tu vai gastar, tu já tá com o teu celular na mão. Porque, né, ali anota, R$ 10 almoço. Não, hoje em dia R$ 10 não dá para almoçar, né? Não, não dá. Então não é. Mas Mas sendo enfim, né, né? otimista futuramente no nosso Isso, quem país, sabe, né? Não, mas enfim, vai anotando. Tá ali pagando, tu já tá no tempo de anota os teus gastos, né? Uma vez por semana, tu joga esses teus gastos para uma planilha, né? Simples, não precisa de fórmulas mágicas, né? Uma planilha aonde tu vai identificar.
pelo menos por 30 dias tu vai fazer isso. Tu vai entender os teus gastos, né? Com os teus gastos, tu começa a separar por categorias. Ah, isso eu gastei no restaurante, isso eu gastei no mercado, isso eu gastei em farmácia, isso eu gastei em combustível, isso eu gastei em roupas, né? Tu vai separando por categorias, né? E aí tu vai pegar a tua renda e tu vai entender o que tá encaixando dentro do quê. Eu não gosto de utilizar regras, tem gente que usa a regra de eu gasto 70% do meu salário e guardo 30%, eu gasto 80%, guardo 20%. Eu não gosto de utilizar essa regra porque depende da tua realidade. Se tu é uma pessoa solteira que não tem filhos, é uma realidade. Tu vai poder talvez poupar mais. Mas daqui a pouco tu é casado, tu paga aluguel, tu tem filhos, a tua realidade é outra. Totalmente diferente. Talvez o 70-30 não vai funcionar, né? Talvez tu vai 10, 5, mas o importante é adequar a tua realidade. Então, tu fazendo esse mapeamento dos teus gastos e também um mapeamento do que tu tem de dívidas ou de endividamento, né? Eu tenho esse empréstimo, eu pago tanto de juros. Incrivelmente, das pessoas não sabem as taxas de juros dos seus empréstimos. É assim, acho que de 10 pessoas que eu pedia no banco, sei lá, uma sabia. Olha, eu fiz um empréstimo em tal lugar, quanto tu tá pagando de taxa? Não sei. Um absurdo de gente que faz empréstimo para pagar outro empréstimo também. Que eu acho que é o que mais tem hoje em dia. Também, tem muito disso. Então, tu faz esse mapeamento dos teus empréstimos, do que tu tem vigente, identifica as taxas de juros e verifica se no mercado não tem condições melhores, mais baratas, né? O que são linhas de crédito caras? Tu parcelar a fatura do teu cartão de crédito é caríssimo, é altíssimo. Utilizar o cheque especial é caríssimo, é altíssimo. Então tem que ter esses cuidados para que tu não entre em taxas muito altas, né? Mas às vezes o empréstimo é uma saída também para a pessoa começar a resolver a sua vida, né? Não dá para dizer não é uma saída. Porém, existem juros mais baratos, mais acessíveis. Baratos nesse momento, inclusive no Brasil, não é impossível. Existe, né? Há um ano atrás até estava um pouquinho mais encarável, né? Mas agora está realmente mais salgado. Mas existem alternativas, então é dedicar esse tempo, tem que ter a dedicação, tem que ter o tempo. Se eu disser que é legal, não é legal, é chato mesmo, mas eu vou te dizer assim, em um mês, no máximo 2 meses, tu pode mudar a tua vida. Eu tenho clientes que estavam devendo, que tinham dívidas, que estavam pagando juros de cheque especial e em 60 dias se tornaram investidores, com a mesma renda, com a mesma realidade, só fazendo os ajustes. Mas, Grace, talvez o pessoal tá de casa, mas olha, tu não tá entendendo a minha situação, como é que eu faço um planejamento ganhando pouco? Qual é a tua dica, assim? Legal. Olha, a gente pode pensar em várias situações, né? Bom, eu ganho pouco, né? Tô ganhando muito pouco, a minha realidade tá difícil. O que também a pandemia trouxe, já existia antes, né? Mas a pandemia trouxe mais forte ainda. A possibilidade de tu fazer uma renda extra, por exemplo, né? O que é uma renda extra? Sei lá, eu posso fazer um Uber, eu posso criar uma página numa rede social e vender alguma coisa que eu faço bem. Todo mundo tem uma competência ou algo que faz bem, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de trabalhos manuais, enfim. Por que não tu começar a fazer isso nos teus horários pós teu trabalho formal? E olha, eu já vi muita grande empresa surgir desse tipo de trabalho, exatamente nesse formato. Tem uma empresa aqui da cidade, inclusive, que ela começou fazendo brigadeiros para as vizinhas no prédio que ela morava. Na verdade, um dia ela teve uma festinha, ela fez lá o prato do brigadeiro e as vizinhas, nossa, que bom, faz para mim, eu vou ter aniversário do meu filho, tu faz também para mim. Hoje, a empresa dela, uma empresa estruturadíssima, ela tem sucesso, assim, financeiro, inclusive, e ela vende brigadeiros, né? Em função disso que ela começou. Então, por que não, né? Se submeter e fazer isso? Eu já tive a minha experiência pessoal mesmo, né? Eu trabalhava no banco,
né? E também não era fácil, porque eu tinha faculdade para pagar, eu tinha os meus sonhos, né? Lembra que eu contei que eu sou sonhadora, eu queria realizar os meus sonhos? E o que que eu fazia? Ah, uma amiga da minha mãe tinha uma confecção que vende umas calças que a gente até usava, assim, umas leggings para trabalhar, mais arrumadinhas. E assim, eu vendia minhas leggings lá para minhas colegas de trabalho. Assim, não é feio, tenho muito orgulho, né? É uma renda que vem muito bem-vinda. Então, sempre tem alternativas, né? E se tu tem a tua vida financeira organizada, volta a falar, automaticamente a tua vida no teu trabalho também vai ser melhor. Porque tu não vai ter tanto essa preocupação, né? Para pensar, eu vai sair de casa e tem que pensar na conta para pagar. Não, tu vai sair de casa focado para trabalhar e tu vai entregar melhores resultados e aí aquela corrente positiva que nós falamos, né? E tem outra situação também, né? Fazer algo para ganhar um pouquinho mais não desqualifica ninguém. Tem Nem muita um gente que pensa pouco. que isso é vergonhoso. Que vão pensar, por exemplo, o brigadeiro, né? Que tu acabou comentando. Vão pensar de mim, talvez levar na faculdade, no trabalho. Gente, ninguém sabe a tua realidade. Ninguém sabe o que tu vive. E ao final das contas, quem paga é você. Exatamente, Entendeu? quem paga é você, e eu vou te dizer que eu acho que causa muito mais admiração do que qualquer outro sentimento de diminuição, né? De diminuição. Então, eu te diria, não é vergonha, pelo contrário, é orgulho, né? Sim, e tu falou da faculdade, né? Acho que todo mundo chega na época da faculdade, estudo é caro, não é barato, e às vezes, infelizmente, tu não consegue uma bolsa, nada, tu tem que dar teus pulos, né? Isso. E eu também tive o meu momento em que, na época da faculdade, eu tive que fazer um segundo trabalho. Meus fins de semana eram praticamente isso, né? Eu fazia fotos, fazia vídeos, animações, tive que aprender na marra. Eu me lembro até hoje que uma vez uma empresa chegou até mim e falou: ah, me indicaram o teu nome e tu faz motion gráfica, aquelas animações que geralmente a empresa faz para explicar alguma situação. Certo. Eu não sabia nada. Eu falei: não, faço. Faço sim, claro. Eu sou Sim. especialista. Aham. Passei meu fim de semana, alguns meses fazendo aquilo, Estudando. estudando, mas fiz e entreguei, sabe? E Perfeito. dali foi quando eu saí, tive minha primeira produtora, porque comecei a ter tanto trabalho, existe essa questão também do efeito que às vezes você não imagina. Às vezes tu pensa, vou vender ali não vai dar muito retorno, vai dar um pouquinho, mas dali tá como tu falou, surge grandes empresas, grandes negócios. E foi a minha primeira época que eu tive a minha primeira produtora. Que legal. Dali eu comecei a fazer trabalho para Gramado, Canela aqui na região, e enfim, né, entrei na publicidade, vídeos publicitários por causa disso. Mas é justamente porque era uma necessidade que eu tinha, né? Eu queria ganhar um pouquinho mais e acabou gerando outro negócio. Saí da empresa que eu estava trabalhando até então e foquei só nisso. Perfeito, perfeito. E o que que é legal também que eu diria, né? Tu tá fazendo essa renda extra, então faz valer essa renda extra que tu tá fazendo. Realmente utiliza para um fim que vai te dar um retorno, né? Seja para investir numa faculdade, que é extremamente válido, seja para te guardar mesmo, pra te ter um dinheiro no banco. Poxa, eu ganho 1.000 e gasto 1.000. Mas então, quem sabe eu faço a renda extra para eu guardar o dinheiro, né? Não te contenta com a zona de conforto. Ah, mas eu ganho 1.000, gasto 1.000, tá tudo certo na minha vida. Mas por que tu não pode, de repente, fazer um pouquinho além? Isso vai fazer diferença ali na frente para ti, vai fazer diferença no teu futuro, né? Tu vai conseguir realizar o teu sonho de, sei lá, fazer uma viagem, de comprar algo que tu goste. Por que não, né? Minha mãe ela tem o costume de falar que dinheiro não aplicado é dinheiro que gasta fácil. É verdade. Porque às vezes você pensa, eu tenho 20 mil ali guardado, por exemplo. Ah, mas o que é tirar 1.000 aqui, tirar 500 ali? Gente, Uhum. dinheiro vai rápido, Uhum. né? Ainda mais com as Muito. coisas que estão tudo em alta, vai muito rápido, né? Mas isso eu também acredito que a gente falou muito hoje de várias situações, deu várias dicas, mas também isso tem um viés muito da questão da educação. E como tu falou, tu acaba tendo esse olhar hoje em dia justamente para a educação financeira, né? Você acredita que o que precisa hoje para o brasileiro, ou para qualquer pessoa que não seja brasileiro, é a questão da educação financeira? Falta isso, da gente entender, porque às vezes tem gente que tem a sorte de ter pais que têm essa visão, tem gente que não tem, e falta isso, eu acho que para nós ter talvez uma economia um pouco melhor no nosso país. Então, né? Faz falta sim. E há uma esperança, né? Em 2021, na verdade, já era para ter ocorrido antes da pandemia, né? Mas o MEC lançou então um projeto, um programa de educação financeira para as escolas públicas e privadas. Então, olha que maravilha, né? Isso traz muita felicidade, onde vai se qualificar os professores das escolas, então,
para que, a partir lá do ensino fundamental para o ensino médio, essas disciplinas, esse assunto, na verdade, seja falado nas escolas. Então, se iniciou esse programa no ano passado, a gente já vê na realidade, né? Eu conheço uma escola que até recentemente eu tive lá para fazer um trabalho nessa escola e eles disponibilizaram uma disciplina como eletiva para os alunos do ensino médio e a disciplina, a adesão foi um sucesso. Os jovens, assim, super aderindo, super interessados no assunto. Então, sim, é fundamental, né? E há uma esperança no nosso Brasil. E eu acredito, assim, na grande solução para o nosso Brasil, que é a educação financeira. Por quê? Porque a gente vai elevar o nível social das pessoas. A gente acaba elevando o nível social e a partir do momento que tu começa a te educar financeiramente, que tu começa a perceber que tu é o dono do teu dinheiro, a tua mentalidade muda também. E tu também não se vitimiza mais tanto, porque a gente tem no Brasil, a gente tem uma cultura de vitimismo no Brasil. A gente acaba preferindo, né? Ou talvez como ser humano mesmo, eu prefiro culpar o governo, eu prefiro culpar o meu chefe, eu prefiro culpar, né, os juros, a inflação, e eu não gosto de olhar para mim e pensar o que eu tenho que fazer para mudar isso. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? A gente falou há pouco da questão de fazer uma renda extra. Ah, eu não vou me submeter a fazer uma renda extra, né? Será que não seria uma boa solução para te ter uma vida financeira mais tranquila, para te ter uma vida financeira mais saudável, tu ficar mais leve emocionalmente, se sentir mais realizado? Por que não? E não significa cortar tudo, não gastar nada, eu tenho que economizar. Não significa isso, significa o equilíbrio. E eu estou muito feliz que as escolas estão vindo com essa abrangência nesse tema. Então, assim, acho que a gente vai crescer muito como sociedade, né, trazendo isso para as escolas. Uma coisa que tu comentou, até acho que teve um Fluxo Total que não era sobre um assunto assim, mas te comentou sobre a educação, né? Tá. A educação ela é importante em vários aspectos que as pessoas não entendem. Quando a gente fala assim, as pessoas precisam de ser educadas, é que você tendo a educação, você tem a consciência das coisas, você sabe as coisas, e como tu falou, eleva o teu nível social. Perfeito. Porque você vai saber como você sair daquela situação. Como é que uma pessoa que não tem educação vai saber, por exemplo, aplicar um dinheiro? Porque ela não sabe aonde ela aplicar. Ela não sabe o que é um investimento. Não sabe nem o que fazer. Então ela vai ficar refém daquela situação que é ser uma pessoa talvez que gasta mais, sabe, que não tem uma noção de como lidar com o dinheiro. Eu voltaria ainda um pouquinho mais no sentido de assim, eu não sei nem como é que eu organizo a minha vida, né? Eu recebo tanto, mas eu tenho que gastar, eu tenho que pagar contas, mas eu nem sei direito o que eu pago, eu nem sei direito o quanto eu gasto. Tem muitas pessoas, os empreendedores, principalmente, falando com esse público, né? Que quanto tu ganha? Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto. Eu sei que eu pago minhas contas e dá tudo certo, né? No final. Mas eu não sei quanto eu ganho. Então, a educação, o olhar para isso, perdão, te permite com que tu consiga ter essa consciência e saber, né? Então, antes de tu investir, é o tu conhecer. Que eu acho que é o mais importante, né? E para a gente finalizar, uma última pergunta, que com certeza quem está aqui conosco até agora deve estar assim, eu vim assistir esse vídeo para solucionar os meus problemas, né? Tá bom. Existe uma fórmula de limpar o nome sujo? Existe um milagre, existe uma mágica? Ou tudo que a gente falou já é um início para a pessoa poder... Então, Dan, tudo que a gente... É a soma de tudo que a gente falou, né? Não existe um milagre mesmo, né? De limpar o nome. É necessário que ele seja limpo. As pessoas até perguntam, mas 5 anos, depois caduca... Não é bem assim, né? Gente, pelo amor de Deus, eu já escutei muito isso. Eu fico, meu Deus, né? Tu fica refém durante 5 anos pra nada. 5 anos depois caduca. Bom, primeiro ponto. Por 5 anos, acabou com a tua vida financeira, Exato. né? Tu não pode ter um cartão de crédito, não pode fazer um empréstimo, enfim. Porém, além desses 5 anos, a instituição que tu ficou devendo fecha as portas para ti. E muitas vezes essa instituição, ela é detentora de várias outras instituições que tu nem sabe, né? E aí, poxa, eu precisava um crédito para fazer uma viagem. Não deu. Por que será que não deu, né? Então, assim, o que eu aconselho, né, para limpar o nome?
olhar para isso. É a parte, por incrível, a parte mais difícil. Tu olhar e saber, bom, quanto eu estou devendo? Qual é o valor? Vai lá no banco A, no banco B, no banco C, quanto eu devo? Tem condições de pagamento? Tem desconto para pagar à vista? Né? Se eu pagar parcelado, como é que eu posso fazer? E começa a resolver. Resolve uma coisa por vez, daqui a pouco o que tu tem de juros mais altos primeiro, ou o que tu tem algum bem alienado primeiro, tu pode fazer essas prioridades, juros mais altos ou bens alienados, e começa resolvendo, um passo por vez. Tu vai ter que abrir mão, né? Poxa, eu poderia estar gastando esse dinheiro com um passeio no final de semana. Poderia, mas tu está resolvendo a tua vida. Por quê? Se o teu nome está sujo, se tu chegou num momento de endividamento, tu tem uma responsabilidade sobre isso. Não tem como dizer que não. Em algum motivo tu tem responsabilidade, mesmo que muita gente dizia, né? Ah, mas eu emprestei para minha mãe, eu emprestei para o meu irmão. Mas tu emprestou, né? Tu disse sim naquele momento. Então tu tem essa autorresponsabilidade. É uma forma de te libertar das dívidas, né? Mas conhece, procura as instituições, vê opções. Os bancos, eles estão muito flexíveis nessa questão de pagamento, melhorou muito isso, né? Então, tu pode ir lá, tu pode negociar, tenha coragem, o meu conselho é, tenha coragem, encara de frente e resolve. Eu acho que nada mais louvável também, né? Tu chegar tentar resolver a situação, para não ficar, voltamos a dizer, refém daquilo. Né? Porque imagina tu querer comprar uma coisa, mas daí tu, não posso porque não tenho crédito. Daí eu vou ter que ficar refém daí de outra situação. Pedir emprestado pra outra pessoa. E, gente, é uma bola de neve. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E quando tu vê, tipo, não tem como mais sair, né? Exatamente. Grazi, com certeza, muita gente aprendeu. Eu aprendi bastante coisa, vou botar na minha vida, certo? Te agradeço muito a tua participação aqui conosco, é muito importante. Quer deixar um recadinho? Eu quero agradecer, né? Eu adoro falar sobre esse assunto e se de alguma forma eu pude contribuir, né? Fico mais feliz ainda. Acredito na educação financeira, acredito nos resultados de longo prazo. Então faz aquele esforcinho, te dedica que vai valer a pena, tenho certeza, né? Sou exemplo vivo, tu vai conseguir se sentir mais realizado, vai realizar os seus sonhos. Então o esforcinho de hoje vai te trazer muitas alegrias ali na frente, né? Exatamente. E eu espero que quem tá em casa hoje tenha aprendido bastante, porque eu aprendi sinceramente. Depois, gente, pega o caderninho, anota, reveja esse programa. E se você quer rever mais ou escutar, não esqueça que também o Fluxo Talk também tem formato de podcast no Spotify, certo? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, enviar para aquele que está endividado, que está enlouquecendo em casa e pode dizer para ele que, olha, depois desse vídeo eu garanto que vai ficar um pouquinho mais rico, certo? Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais!